Ative o sino das notificações. Exatamente, exatamente. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal colocou, mais referente assim, a gente pode deixar para entrar em uma continuação, referindo à teoria flaviana, né? Porque, por exemplo, teve perguntas do Rafael, algumas questões aqui do Mazaltov. Essa teoria de cristianismo nascido dos pobres não bate com a teoria flaviana, como eu falei, né? Os primeiros cristãos ali romanos e somente ali o Senado, né? Principalmente ali na corte flaviana, né? Que surgiu a criação da religião ali. E somente o Senado, os imperadores davam aval às religiões, né? A SCC. Então, por isso mesmo que bate. Ela bate. Era uma religião de massa, de pobre. E Plínio, ele manda investigar que religião é essa. Ele escreve a Trajano. Está na carta de Plínio a Trajano. Ele quer saber que religião é essa. E era uma religião de pobre. Era uma religião de massa. Era uma religião que tem um pai da igreja que ele escreve uma apologia para o imperador, para que essa religião fosse oficializada. Entendeu? Ela bate sim com a teoria flaviana, porque a gente tem que ter uma percepção holística e somática de todas as peças do quebra-cabeça. Entendeu? Eu tenho que saber olhar como um todo. Entendeu? Quando surgiu esse anismo? Qual é a figura central que gira o cristianismo? Yeshua HaNotzri. É dali que vem o primeiro núcleo das histórias. Beleza. Depois vão surgir os evangelhos produzidos nos escritórios, principalmente Cesareia, Antioquia. As histórias vão sendo amalgamadas no início do século II. Tudo vai sendo fundido, sincretizado. Entendeu? Eu tenho que olhar um todo. Eu não tenho nada contra a teoria flaviana, não tenho nada contra a teoria enoquiana, nem nada contra a teoria essênia, né? Tem gente aqui no YouTube que trabalha só os essênios. Tem gente que trabalha mais só Enoque. Tem o multiversal flaviana. Eu sempre falei, é uma amálgama. São camadas de tradições que vão se sobrepondo. Então, são questões que você tem que, como acadêmico, você tem que somar o todo. É igual uma vida de alguém. Você é filho, você é pai, você é amigo de alguém, você frequenta ambiente. Cada pessoa que te conhece vai ter uma narrativa, uma visão diferente de você. Em cada ambiente, você vai desenvolver uma cultura comportamental diferente. Então, cada núcleo de pessoas que se debruçaram sobre o cristianismo deram a sua contribuição para a amálgama que ela se tornou, né? Então, isso que é importante. No judaísmo, como sempre foi, Jesus seria um rabi, um elevado. Não existe Messias, filho de Deus, no judaísmo ortodoxo. Na época em que o próprio Jesus viveu, um filho vem de Enoque. Deus ter um filho, isso vem de Enoque. Deus ter um filho, não tem no Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquia, isso não existe. Não existe Deus gerar um filho. Isso vem de onde? Dos escritos, ali enoquianos. Depois se tornam logos. De onde veio isso? Fílon de Alexandria. O corpus teológico de Fílon alimenta os pais da igreja. Você pega lá Orígenes, pega lá o cara também que eu gosto de ler ele, a beça, pega lá o Irineu, você vai ver Fílon. Fílon escorre pelos dedos deles, entendeu? Você vai ver isso claramente. Por quê? Não é um documento único, produzido em um único lugar, não tinha nem autógrafos. Surgem pronto nos códices. Nos códices é que vão surgir os evangelhos prontos, como um documento único, entendeu? E aí nós estamos falando de século III, século IV. Não estou falando do século I, nem do século II. Estou falando do século III, IV. Então, a literatura está dentro de um caldeirão. É igual a Avesta. Você pega o Avesta. O Avesta tem uma miscigenação cultural daquele ambiente asiático. Tem elementos indianos fortíssimos do budismo,
tem elementos de outras culturas ali, da própria mitologia persa. Nem o zoroastrismo é original, puro, do Império Aquemênida, ou puro do Império Sassânida. Não, está todo amalgamado. Tem o nome de um demônio no zoroastrismo, que é a corruptela do nome Buda, porque o budismo já estava chegando no Império, e eles tentaram combater o budismo, atribuindo que o budismo estava associado a um demônio, porque já em épocas remotas, o budismo sempre negou a existência de um deus, de uma divindade única, que comanda todas as coisas. Então o zoroastrismo, opa, essa ideia aqui já é ruim pra gente. E se você for mergulhar na literatura budista, no Cânone Pali, você vai ver influência de outras culturas também, mais ao Extremo Oriente, outras mitologias, e por aí vai. Religião... O Mitra que saiu do hinduísmo foi para o zoroastrismo. Exatamente. E depois ganha uma própria religião entre os soldados romanos, entre algumas religiões. É um mitraísmo próprio, já é uma coisa própria, que vira uma religião de mistérios, com iniciação e tudo. Eu até mostrei lá os mitraeu, mostrei lá com os passos da iniciação, mostrei o pergaminho do passe, você respondia algo e a pessoa falava outra coisa. Nenhuma religião ou nenhum documento religioso tem quesito de originalidade. É uma amálgama. O próprio Corão também tem filosofia árabe lá, tem um filósofo siríaco, que o Corão, alguém que escreveu o Corão, adorou copiar ele. Tem texto budista no Corão, tem deuterocanônico cristão no Corão, trechos copiados. Não existe isso de literatura de viés único. E até eu estava dando uma lida nos mistérios egípcios, você encontra várias coisas que estavam em torno ali de outras nações africanas também. Já o conceito da Enéada lá, daquele panteão, né, dos 9 deuses egípcios. Enéada seria até o nome grego, nem sei qual é o nome egípcio necessariamente para esse panteão. Mas já era comum abaixo do Egito, na África, em outros países, outros reinos ali africanos, ou seja, também já não é algo tão original do Egito. É sempre assim. É como a Érica já falou aqui uma vez, são reciclagens mitológicas. E eu falo, são reciclagens textuais também. Não existe essa de produção de documento único. Não existe. Porque a partir do momento que eu falo assim, que você fala assim, pô, mas aí, de acordo com a teoria flaviana, os documentos do Novo Testamento são totalmente romanos. Como é que tem 1 Enoque lá? Como é que tem um ciclo de Baal lá? Eu penso que quando eles foram ali construir esses evangelhos, né, lógico que a gente sabe que o próprio cristianismo é uma grande amálgama, houveram influências de vários locais, influências essênios. Você vê Flávio Joséfo ali, que foi um essênio. Sim. Então, haviam influências diversas, né, influências de Enoque, claras. Detalhe, eram escritores profissionais. Sim, tinha os escritórios. Exatamente. Tinha gente que pedia por encomenda. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over.